O pior dia da vida do Conrad sempre vai ser o próximo, né? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o 5º episódio de O Verão que Mudou a Minha Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você tá perdendo as nossas análises semanais. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar de O Verão que Mudou a Minha Vida. O 5º episódio de O Verão que Mudou a Minha Vida é um episódio muito especial por muitos motivos. Nesse episódio, a gente vai ter a visão do Conrad de toda a situação que tá acontecendo. A gente vai ter acesso aos pensamentos dele, alguns flashbacks, algumas coisas da cabeça dele e como ele está se sentindo de fato em relação a toda essa situação do casamento da Belly com o Jeremiah. Além de tudo isso, esse episódio também foi dirigido por ela mesma. Jenny Han, a escritora dos livros e que também roteiriza a série e também é produtora da série e também é a criadora de Para Todos os Garotos que Já Amei, a mulher é uma máquina e eu vou dizer, uma máquina do mal, porque pra fazer esse episódio aqui você precisa ter um sangue frio que, meu Deus do céu. Basicamente o que a gente tá vendo aqui é, a série construiu todo um casal, né, entre a Belly e o Jeremiah e nesse episódio eles resolveram mostrar pra gente o outro lado da história e como o Conrad, desde aquela época, quando ele namorou com a Belly brevemente enquanto ela estava na escola, ele se arrepende de várias decisões que ele tomou e de ter saído do caminho para que Belly e Jeremiah pudessem acontecer. Então, por mais que durante a 2ª temporada, ali o final da temporada e o começo dessa 3ª temporada, a gente tenha tido um foco muito grande na construção do casal Belly e Jeremiah, eu acho que na verdade a gente estava assistindo a destruição desse casal, porque este episódio deixou muito claro qual é o endgame que a Jenny Han está procurando, né? Eu acho que meias palavras não são suficientes às vezes, mas esse episódio deixou as intenções da autora extremamente claras, independente de você ter lido os livros ou não. Eu acho que não tem mais como negar, essa história aqui está caminhando para este casal acontecer, e eu acho que aqui ficou um pouco mais claro de como a gente vai conseguir ver isso acontecendo nos próximos 6 episódios que a gente ainda tem pela frente. Eu acho que lá no começo da temporada eu até comentei com vocês que eu queria muito ver mais da interação da Belly e do Conrad nos tempos atuais, né? A gente vê bastante flashbacks, então a gente chegou a ver aquele flashback do Natal, que eles vão pra Cousins e ficam juntos, e por mais que eu entenda que existe sim todo esse peso, né, do primeiro amor, do fato de que a Belly sempre amou o Conrad e tudo mais, eu acho que um casal, ele não é só construído, né, nas vontades e nos desejos e naquilo que a gente acha quando a gente tem 8 anos de idade. E eu acho que isso também reflete em toda a situação da Belly com o Jeremiah, né? Claramente, entre os dois, houve uma grande idealização do que seria esse relacionamento. Eu acho que das duas partes, e isso tá se mostrando muito fraco nesse momento. E esse episódio, inclusive, do Conrad, chegou pra mostrar isso ainda mais claramente. O importante também seria ver a Belly e o Conrad juntos nesse momento atual, porque até então, né, o Conrad estava evitando a Belly a todo custo, o que eu acho que é super o direito dele, né, porque afinal de contas ele não precisa passar por mais coisas do que ele já tá passando. Mas eu acho que foi legal a gente ter esse momento e eu sinto que nos próximos episódios a gente deve ter um pouco mais disso também, mas em menores quantidades, né? Claramente esse episódio aqui foi feito pra estabelecer essa conexão entre eles e estabelecer que, independente de uma relação talvez um pouco conturbada durante a adolescência e a infância e, enfim, o começo ali da vida adulta, eu acho que Belly e Conrad conseguem chegar nesse momento, nessa vida mais adulta, né? Nesse momento onde eles têm um pouco mais de idade e eles estão numa frequência muito parecida, né? Inclusive é isso que a gente vai ver nesse episódio. Pois bem, esse episódio tem muitos detalhes e muitas coisas que eu gostaria de comentar, então vamos começar falando sobre Steven e Denise, pra gente já tirar isso do caminho. Eu sei que vocês estão aqui pra gente falar de Belly e Conrad, mas vamos falar sobre isso primeiro. Então, apesar, né, da gente ter tido um foco maior na Taylor e na mãe dela no último episódio, nesse episódio a Taylor apareceu brevemente, só pra a gente ter uma cena ali entre ela e o Steven, que claramente tá rolando uma grande tensão, mas a gente tem visto também esse desenvolvimento dessa relação de Steven e Denise, que é a menina que trabalha na empresa do Adam também. Então ela e o Steven, desde o começo, têm uma relação bastante conturbada, né? Os dois ficam provocando o tempo inteiro, parece que eles não se dão muito bem, só que aí nesse episódio a gente vai ter uma viagem de trem, onde eles estão indo para o mesmo lugar,
lugar, e os dois vão falar um pouco sobre as verdadeiras vontades deles, né? Então, ambos estão trabalhando ali na empresa do Adam, porque obviamente é uma oportunidade muito boa e é algo que vai ser ótimo para a carreira deles, para o currículo deles e tudo mais, mas claramente não é algo que nenhum dos dois quer, né? Então a gente vai começar a ver um pouco mais sobre isso. Eu confesso que acho os dois fofos, eu tô bastante curiosa de como isso vai ser desenvolvido, porque no final das contas eu acho que vai ser bem claro que a Taylor vai ficar com ciúmes da Denise e eventualmente ela e o Steven vão achar esse caminho de volta um pro outro, apesar de todos os erros que eles cometeram durante o começo dessa temporada. Então rolou a traição aí das pessoas com quem eles estavam ficando, pra eles ficarem um com o outro, e rolou toda essa questão dos dois serem incompatíveis em certos aspectos, mas eu acho que a gente tem visto um amadurecimento das duas partes, né, tanto da parte do Steven pós-acidente, que tem pensado mais sobre a vida dele, sobre as escolhas e tudo mais, quanto da parte da Taylor tendo que lidar com toda essa questão do salão da mãe dele. Obviamente, essa história é sobre a Belly e os irmãos Fisher, mas eu gosto que a série tem dado espaço pra trazer essas outras histórias, porque senão também eu acho que acaba ficando muito monótona a situação e eles acabam ficando presos muito num vai e vem ali entre os casais principais, né? E aí a gente acaba, enfim, perdendo um pouco. Então eu acho que é legal, eu sei que nem todo mundo concorda, eu sei que as pessoas não gostam da Denise, eu sei que algumas pessoas não gostam da Agnes, eu sei que algumas pessoas não gostam nem da Taylor, né? E de todo esse lance que tá acontecendo com a mãe dela, mas eu acho que a série tem conseguido dosar bastante isso em relação à história principal, que continua sendo a história principal, né? Mas que tem esses tons por baixo, né, esses subtons ali por baixo, que eu acho que são importantes, né, tanto quanto quando a gente tinha a relação da Laurel com a Susana, a amizade das duas, e agora nessa temporada toda a situação da Laurel com o pai da Belly e do Steven, né. Enfim, então, brevemente passando por esse assunto pra gente poder mergulhar no que realmente foi esse episódio, a história de Belly e Conrad, né, eu acho que principalmente a história do Conrad. Então, nesse episódio, a gente descobriu e teve confirmação de várias coisas em relação ao Conrad. No episódio passado, a gente tem ele contemplando as escolhas da vida dele, né, falando, meu Deus, o que eu fiz? Porque ele decidiu, então, ficar durante o verão ali em Cousins com a Belly, sendo que o Jeremiah não vai estar lá, sendo que o Steven não vai estar lá, então vão ser só os dois. E aí, no começo do episódio, a gente vê que ele tá fazendo de tudo pra evitar a Belly, e que apesar dele achar que ele tá sendo discreto, ele não tá sendo, né? A Belly consegue ver que ele tá bastante ocupado e tal, e ali no começo a gente consegue ver, inclusive, que ela fica magoada com algumas atitudes dele, e que eu acho que é muito complexo nesse momento, porque ao mesmo tempo a Belly acredita que o Conrad não sinta mais nada por ela, porque anos se passaram, né, desde a última vez que eles falaram sobre sentimentos, e da mesma forma que a Belly acredita que ela superou os sentimentos que ela tem pelo Conrad, ou pelo menos ela acreditava até esse episódio, né, e aí a gente vai ter que entrar na cabeça da Belly mais uma vez, em um futuro próximo, pra entender o que tá acontecendo na cabeça dela, mas ela tinha certeza que, né, ela tinha superado os sentimentos pelo Conrad e que a pessoa que ela ama é o Jeremiah. Eu não acredito que a Belly, ela ativamente esteja com o Jeremiah porque ela acha que isso vai cobrir um buraco, né, que seria o buraco que o Conrad deixou na vida dela. Eu acredito que ela acredita que ela ama ele, o Jeremiah no caso, né, mas eu acho que cada vez fica mais claro que esses sentimentos da Belly pelo Conrad estão só dormentes, né, dentro dela, e que, enfim, ela vai ter que lidar com isso depois desse episódio. Só que, né, em contrapartida, do lado do Conrad, estando dentro da cabeça dele, eu acho que é muito compreensível entender por que ele faz as coisas que ele faz. Eu, particularmente, ainda não concordo com o jeito que ele trata a Belly. Eu acho que nesse episódio, a gente viu alguns reflexos dele, antes que vocês me cancelem, vamos lá. A gente viu alguns reflexos dele e algumas atitudes dele que trazem coisas que a gente já viu ele fazendo. Fingir que não lembrou do aniversário dela, até, né, ele meio que dá uma resposta um pouco mais atravessada pra ela. E a gente vê que o Conrad, na verdade, ele tá o tempo inteiro lutando com ele mesmo pra não fazer exatamente tudo aquilo que a Belly quer, né? Tipo assim, tudo que ela pede, tudo que ela fala, e que eu acho que também não é saudável pra ele, né? Então que bom que ele tá na terapia. Mas assim, ele claramente tem muita dificuldade em dizer não pra
pra ela, e a gente vai ver isso nesse episódio, em momentos onde ele diz não e depois ele se arrepende e fala, não, eu te dou carona, não, eu não sou mais essa pessoa, e ele tem se forçado a se colocar nessa posição de, tipo, perceber que ele não é mais a pessoa que vai fazer essas coisas pela Belly. Mas além de tudo isso, a gente vai entrar de novo um pouquinho na teoria das cores, né, como a gente já comentou no episódio passado. Essa é uma temporada que a gente tá muito focado nessa questão do azul e do vermelho, e eu acho que conforme a gente vai entrando mais profundamente na história e a gente vai mergulhando mais intensamente nos sentimentos, o vermelho e o azul, eles vão se misturando cada vez mais. Então, desde o episódio passado, a gente já tem visto o Conrad vestido de vermelho mais vezes, mas nessa cena, né, nesse flashback da bicicleta, a gente teve uma coisa ainda mais interessante. As bicicletas, obviamente, então tanto Jeremiah quanto Steven estavam usando bicicletas vermelhas, enquanto o Conrad estava usando uma bicicleta azul. E aí, a bicicleta que o Conrad oferece pra Belly é azul. Então, quando ela pega a bicicleta e ele ajuda ela, essa bicicleta é azul. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente estava falando, né, sobre a teoria das cores e tal, a Jenny Han claramente tá mexendo com a nossa cabeça, porque ela quer que a gente fique confuso também com o que ela tá fazendo, mas ela está mesclando as coisas, porque azul sempre foi a cor favorita da Belly, né, e aí a gente vai ver essa comprovação desde o começo, desde a fundação, e por algum momento, né, por um tempo da vida dela, ela acreditou que o Jeremiah fosse ser o azul da vida dela, né, que o Jeremiah fosse representar tudo aquilo que ela gostaria de acreditar que o amor é e que o amor representa e tudo aquilo que ela almeja pra vida dela. Mas, na verdade, a gente vai ver que lá na fundação da vida dela, o Jeremiah sempre foi vermelho e o Conrad sempre foi azul. Então, quem trouxe o azul pra vida da Belly foi o Conrad, né, eu acho que essa é uma metáfora bem clara dessa cena. É isso que eu tô falando, a Jenny Han, ela tá usando vários elementos e todos eles têm interpretações livres, obviamente, né, essa é só a minha interpretação, mas, então a Belly, ela pega essa bicicleta azul e ela sai andando. E aí, a gente tá vendo essa cena de frente, né, então os meninos estão na frente da Belly e a gente tá vendo ela de frente e ela está com um capacete que é rosa / vermelho, né, ali mais desses tons. E quando ela sai andando com a bicicleta e ela deixa o Conrad pra trás, ela está com o fundo do capacete dela, que é degradê, ele é azul. Então, o azul também significa para o Conrad, né? Que é o ser deixado para trás. E aí também a gente pode conectar isso com a música Red, da Taylor Swift, né? Onde ela fala que losing him was blue. Então, perder ele era azul. No caso do Conrad, perder ela era azul, né? Então, o azul, ele conecta os dois, ele é esse fio que conecta os dois, mas ele tem neste momento significados diferentes para as duas partes, né? Então, no caso da Belly, ela acreditou por muito tempo que o azul na vida dela e que o amor e que tudo isso seria representado pelo Jeremiah, e aos poucos a gente tem visto essa mudança. A posição dos irmãos na vida da Belly, ela vive trocando, né? Ela vive sendo mudada, e eu acho que tudo isso tem sido representado muito claramente por esses momentos onde a gente tem essas cores muito específicas. E esse não foi o único momento onde a gente teve cores nesse episódio. Eu acho que também foi bem claro a intenção da Jenny Han ao colocar tanto Belly quanto Conrad usando branco na maior parte desse episódio. Então a gente vai ver a Belly saindo pra fazer algumas coisas para o casamento, né, comprar algumas coisas, fazer alguns orçamentos, enfim, questões, né, que ela tá lidando ali, enquanto Jeremiah está na empresa do pai dele, né, fazendo trabalhos. E aí primeiro ela tá fazendo tudo sozinha, e aí claramente ela não tá muito feliz, porque ela tá indo de bicicleta, ela tá carregando um monte de coisa, é uma situação um pouco difícil, e ela tá ficando muito frustrada, porque as coisas são extremamente caras, né, então ela vai encontrar aquele bolo, que é o bolo que o Jeremiah queria, que é um bolo de chocolate amargo, com frutas vermelhas dentro, com uma cobertura muito específica, que custa $750. E aí, claramente, esse bolo não vai caber no orçamento deles, e aí a Belly tá extremamente frustrada, e aí o Conrad finalmente cede a vozinha lá na mente dele, que fica falando pra ele ajudar a Belly, pipipi, e aí os dois vão, então, sair nessa jornada de fazer algumas coisas do casamento. Eu acho que essa mensagem, por si só, é bem clara, né? A Belly deveria estar fazendo as coisas do casamento dela com o Jeremiah, mas ela está fazendo com o Conrad, que, óbvio, é um ótimo irmão e um ótimo padrinho, mas, né, que
querendo ou não, ele tem ali esses sentimentos que estão dormentes e que depois desse episódio não estão mais dormentes, né? Então a gente tem até um momento ali que eles estão na loja que fica uma situação meio chata, porque a Belly pergunta uma opinião dele, ele dá a opinião, ela fala, ai que bom, era isso que eu queria mesmo. E aí ele fala, por um momento eu esqueci que esse não é o meu casamento com ela. Então assim, o gato, ele tá perdendo a cabeça rapidamente, né? Nesse episódio ficou bem claro que ele tá perdendo a cabeça rapidamente. Mas então eles vão ver flores, eles vão ver objetos, né, do casamento, a Belly vai provar o bolo, que são coisas que ela deveria fazer com o futuro marido dela, mas o Jeremiah está ocupado, então ela faz isso com o Conrad, e aí os dois, eles são colocados nessa posição de estarem os dois de branco, representando então esse casamento, talvez até esse novo início da relação dos dois. Além de tudo isso, eu acho que esse episódio tem algumas cenas bem importantes. Obviamente, né, a gente tem muitos diálogos e muitas conversas da Belly com o Conrad sobre coisas que às vezes não são tão relevantes, né, enfim, coisas da vida, quanto coisas que são importantes, como eles estão se sentindo, sentimentos e tudo mais. Eu acho que um paralelo muito grande. Desde o começo da temporada, a gente tem visto algumas cenas da Belly e do Jeremiah no carro, né? Eu acho que principalmente lá no começo, acho que no episódio 1 ou 2, a gente tem uma cena dos dois no carro, em que a Belly tá cantando, e aí o Jeremiah tá cantando junto, e eles estão ali juntos nessa situação. E aí, a partir do momento em que o pai do Jeremiah, né, liga pra ele e fala, olha, você bombou a faculdade, o Jeremiah se retrai. E aí ele não conversa com a Belly sobre isso. Ele fala, não, vai lá no jantar, eu vou ficar sozinho. E aqui a gente tem uma cena no carro também, onde a Belly e o Conrad, os dois, né, falam um pouco sobre sentimentos, sobre as coisas. Então a Belly fala sobre a frustração dela com algumas coisas do casamento, sobre como, né, o orçamento deles é pequeno e ela tá fazendo tudo isso e era pro Jeremiah tá ali com ela e ela tá muito triste. E o Conrad também fala um pouco sobre, do jeito dele, né, ele fala um pouco sobre a vida dele na Califórnia, sobre ele estar fazendo terapia, sobre como ele, na verdade, ele perdeu o emprego, né, ele foi demitido do emprego dele, que todo mundo acha, nossa, o Conrad é tão incrível, ele tá ali no emprego e tal, e isso começa a corroer ele, né, porque ele começa a ver a mentira dentro disso, e isso começa a fazer mal pra ele, porque por mais que ele queira que as pessoas acreditem que ele é perfeito, ele é uma pessoa que duvida da própria perfeição o tempo inteiro e que acha que ele tem que ser perfeito. Se ele não for perfeito, ele não vale de nada, né? Então, enfim, basicamente esse é o pensamento do Conrad sobre ele mesmo. E aí aqui a gente vai ver ele se mostrando bastante vulnerável. Então, quando a gente coloca essas duas cenas uma do lado da outra, eu acho que fica muito claro, a Belly e o Conrad, eles têm uma conexão onde eles conseguem ser vulneráveis um com o outro, onde eles conseguem contar, né, os medos, os receios, as inseguranças, enquanto a Belly e o Jeremiah, eles vivem esse relacionamento na fachada, né, e quando a gente olha de fora, tudo tá ótimo, eles vão casar, eles estão felizes, e aí a gente começa a ver que existem vários lugares e vários pontos desse relacionamento onde eles não conversam, eles não abrem o espaço, né, de falar sobre essas inseguranças, sobre essas vulnerabilidades, e aí eles sempre estão meio que um abrindo mão de alguma coisa pro outro o tempo inteiro, ao invés deles conversarem e, enfim, entenderem também o que tá acontecendo e como os dois estão extremamente desalinhados. Então esse episódio mostrou mais uma vez esse desalinhamento entre eles, principalmente lá no final do episódio, né? Então, uma irritação pessoal minha, o Adam, ele sabe que o Jeremiah quer a aprovação dele, ele sabe que o Jeremiah quer o apoio dele, e ele dá isso, mas não sem interesses próprios e não sem usar isso pra manipular o filho dele, manipular a situação, manipular aquilo ali, né, pra fazer o que ele quer. Então o Adam, ele não tá entrando nesse casamento de bom grado, né, tipo assim, eu vou pagar o casamento do meu filho com a noiva dele, ele fala, eu quero que vocês sejam felizes, você passou por muita coisa, vocês têm que ser felizes e tal, e eu não acho que ele não ache isso, mas ele tem um jeito bem engraçado de mostrar isso, né? Porque na verdade ele quer que o casamento seja do jeito que ele acha que o casamento tem que ser. Claramente não é o que a Belly e o Jeremiah querem. E aí a gente vai ver também tanto a Belly ficando culpada porque o que o Jeremiah queria do casamento era o bolo, então ele fala, a gente falou que cada um podia escolher uma coisa e eu escolhi o bolo e nananana, então pra ele o bolo é muito importante, mas eles não vão conseguir ter o bolo por causa do dinheiro. Mas a gente sabe que pra Belly a coisa mais importante é o casamento em Cousins. E o Jeremiah também fala, não, mas o meu pai, nananana. Então, claramente, os dois, eles estão com visões muito diferentes e muito desalinhadas em relação ao
casamento de uma forma geral, e eles parece que não conversam sobre isso, né? Eles conversam, mas ao mesmo tempo eles não estão conversando. Então as coisas vão caminhando para explodir. Nessa cena, onde o Jeremiah e a Belly conversam sobre toda essa questão do casamento, né? Ele fala que o Adam finalmente aceitou, aprovou o casamento, vai apoiar eles, vai dar o dinheiro, vai pagar pelo casamento, né? A Belly fica chateada porque ela diz, né? Eu achava que a gente ia pagar pelo casamento. E aí a gente tem dois momentos nessa conversa. O primeiro deles é ela falando, eu acho que é o que a Susana iria querer, né? Então eles continuam também usando um pouco esse argumento de que a Susana ia querer isso, de que a Susana ia querer aquilo. Sendo que, né, como a Laurel falou no episódio passado, a Susana não está mais aqui, então não tem como saber o que realmente ela iria querer, o que realmente ela iria achar, né? Só que eles usam isso como um escudo pra justificar algumas escolhas sem que eles precisem, de fato, conversar sobre essas escolhas, né? E a segunda parte é que a gente tem o Jeremiah falando, então, que a assistente do Adam vai encontrar com a Belly e vai ajudar ela a organizar algumas coisas do casamento. Essa assistente, né, o Jeremiah não sabe, mas essa assistente é a assistente com quem o Adam teve um caso, né, com quem o Adam traiu a Susana. E aí, meus amigos, a gente já sabe que isso aí não vai dar bom, que isso aí vai causar uma situação, porque a Belly sabe disso, ela sabe que essa é a pessoa com quem o Adam teve um caso, e o Jeremiah não sabe. Ela sabe porque o Conrad contou pra ela, mas o Conrad não contou pro Jeremiah, exatamente pra não estragar ainda mais, né, pra proteger o Jeremiah mais uma vez, mas, obviamente, isso vai gerar um atrito entre os três, provavelmente, né, tanto entre a Belly e o Jeremiah, já que a Belly sabe uma coisa que o Jeremiah não sabe, já que a Belly vai estar lidando com uma pessoa que vai trazer gatilhos em relação à traição, em relação à falta de confiança, em relação a N coisas, mas também entre o Conrad e o Jeremiah, que por mais que o Conrad ache na cabeça dele e sinta no coração dele que ele está fazendo algo em prol, né, do irmão dele, ele não está necessariamente dando as ferramentas para que o Jeremiah consiga lidar com a situação. Obviamente, eu não tô falando que o Conrad, nossa, ele é um vilão e ele, né, porque ele está protegendo o Jeremiah. Não é isso que eu estou falando. Não coloquem palavras na minha boca. Mas a gente vê esse lugar onde o Jeremiah está ser colocado nessa posição tanto pelo pai dele, que não acredita que ele consegue lidar com as coisas, quanto pelo Conrad, que não acredita que ele consegue lidar com as coisas. E ele vai, né, cada vez mais se deixando levar por essa sensação de que tudo bem ele ser um crianção, né? Tudo bem ele ser imaturo em alguns aspectos, porque as pessoas também não dão pra ele esses baques da vida pra ele ter que lidar e ter que amadurecer. Obviamente, existem dois lados pra toda essa história, mas eu acho que é uma junção de fatores nesse caso, principalmente vindo do pai dele, né, que claramente não acredita que ele possa ser um adulto funcional, e o Jeremiah, né, também do lado dele, que também não toma vergonha na cara e não vira um adulto funcional de fato. Nesse episódio a gente vê ele chegando um pouco mais perto disso, porque ele encontra lá um erro no escritório, e aí isso ajuda muito ele, mas a gente ainda não viu o que realmente o Jeremiah quer da vida dele, né, o que realmente ele está buscando. É só a aprovação do pai dele? São outras coisas que ele está buscando? Não sabemos. Eu tenho mais uma análise de uma cena Belly e Jeremiah pra gente fazer. Então, ainda sobre essa cena onde a gente vê a Belly e o Jeremiah juntos, né? Eles falam sobre o casamento, tem todas essas questões que eles debatem, papapá. E aí, a Belly, mais uma vez, ela mostra o quanto ela tem se apagado as suas próprias vontades pra tentar agradar o Jeremiah a qualquer custo. Então ela fala, eu aceito a gente fazer a nossa primeira dança com aquela música que você queria. É óbvio, né, gente, que em um casamento e uma relação, de qualquer maneira, a gente tem que se comprometer com certas coisas, a gente tem que encontrar um meio do caminho, né? Um meio termo entre tudo. Mas eu sinto que a série tem mostrado quanto a Belly tem deixado de lado algumas vontades próprias, alguns desejos próprios pra fazer o que o Jeremiah quer. E do lado dele, a gente não tem visto ele fazer a mesma coisa, né? Eu acho que obviamente essa é uma escolha deliberada da série. Quanto a Belly tem se apagado para dar ao Jeremiah aquilo que ela acredita que ele quer e que ele merece, enfim. E aí eu acho que a gente tem esses pequenos momentos, né? Então desde o episódio passado, quando a Belly fala que ela não vai mais pra Paris, não porque ela não quer mais ir pra Paris, né? Então inclusive nesse episódio a gente vê ela conversando com o Conrad sobre isso, sobre ela nunca ter ficado sozinha de verdade, sobre ela não saber como ela lidaria com uma experiência dessa, e sobre como um dia ela achou que ela ia fazer um intercâmbio pra Paris, né? Então ela meio que passa pra lá com essa ideia. Claramente ela abre mão disso, porque tem muitas inseguranças em relação ao Jeremiah, em relação ao casamento
casamento deles, e ela precisa estar presente, porque ela precisa garantir que esse casamento vai dar certo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o Jeremiah falando, eu não queria que você fosse mesmo. Então, eu acho que fica muito claro que a Belly tem deixado várias coisas de lado em prol desse relacionamento, enquanto o Jeremiah, ele não pede pra ela fazer isso, mas ele também não se esforça muito pra impedir que ela faça isso, mesmo que ele esteja vendo que é isso que ela está fazendo. Então, ela aceita fazer a primeira dança com a música que ele gostaria de fazer. Essa música se chama You Can Never Tell, ela é uma música do Chuck Berry, ela é uma música que fala sobre um casamento de duas pessoas muito jovens, é uma música que fala sobre duas pessoas jovens que decidem se casar, um casamento de adolescentes. Então a música começa falando, era um casamento adolescente, it was a teenage wedding, né? A escolha de música, como nenhuma outra escolha de música, é aleatória, é uma escolha muito precisa pra mostrar exatamente que esse casamento de Belly e Jeremiah é um casamento adolescente, é um casamento que não consegue seguir, né, não consegue amadurecer. Então isso é muito claro por essa escolha dessa música. Mas ela também é uma música que ficou muito conhecida por uma das cenas talvez mais famosas da história do cinema. A Jenny Han também tem trazido muitas referências de filme, né? A gente teve referências a Casablanca, a gente teve referências a Sabrina, mas aqui a referência de hoje é um filme que eu particularmente sou extremamente versada, que é Pulp Fiction. Acho que eu já assisti esse filme incontáveis vezes. É um filme fantástico, é uma aula de cinema este filme. E essa cena, que é extremamente famosa, é a cena onde o Vincent e a Mia Wallace estão dançando, né? Eles dançam ao som dessa música. É uma dança muito famosa. Então a gente vê, inclusive, Belly e Jeremiah fazendo essa dança no episódio, exatamente os passos, né, de dança e tudo mais. E que poderia, sim, só ser uma coisa, que legal, eles querem fazer uma dança, né? O Jeremiah quer fazer uma dança temática de um filme que ele gosta muito e tudo mais, e que a gente sabe que acontece em casamentos, mas a Jenny Han não dá ponto sem nó, e aqui é mais uma prova disso. Então, não só a gente tem essa música que tem esse significado, né, de um casamento adolescente, como a gente tem uma dança entre dois personagens em Pulp Fiction que não são um casal. Em Pulp Fiction, o Vincent, ele trabalha para o marido da Mia. E ele leva a Mia pra dançar, e ele tá ali meio que ocupando o lugar que seria, na verdade, do marido dela, né? O marido dela deveria levar ela pra dançar, e ele não levou, então ele tá ali meio que ocupando esse lugar e mantendo esse espaço quente para a hora que o marido voltar. Então depois que, né, acontece um monte de coisa nessa cena, inclusive, se você já assistiu, é uma das melhores sequências do filme, também uma das melhores sequências do cinema, mas a Mia volta depois para o marido dela, e os dois guardam esse segredo e fingem que nada nunca aconteceu. Então, claramente, a gente tem camada atrás de camada. A Belly e o Jeremiah, né, estão ali falando dessa música, dessa dança, como a primeira dança dos noivos. Então, no casamento, né, depois que o casamento acontece, os noivos fazem essa primeira dança como casados. É um momento super bonito, um momento emocionante, muito importante, né, do casamento, mas este episódio, não aleatoriamente, se chama A Última Dança. E não a primeira dança. Ele se chama A Última Dança. É claro que a última dança pode ter muitos significados, né? Esse título eu não acredito que ele signifique apenas... Ele não tá conectado apenas com essa cena, mas eu acho que é um jeito da gente olhar isso e de que talvez, né? Afinal de contas, a Belly e o Jeremiah são o único casal que dançam nesse episódio, e de que talvez esse casamento realmente não tem futuro, né? De que, na verdade, eles não vão ter uma primeira dança, mas eles vão ter uma última dança. Não sei, gente. Não sei, sinceramente não sei. Mas é uma cena com muitas informações. E aí a gente vai ter o Conrad olhando essa cena, né, e pensando exatamente sobre a promessa que ele fez no leito de morte da mãe dele, né, da Susana, que inclusive foi a cena que me fez debulhar em lágrimas. Nossa senhora, toda vez que eles colocam essa mulher nessa cama, morrendo, ai meu Deus do céu, é muito difícil pra mim. Mas a gente vai ter então o Conrad prometendo que ele vai sempre cuidar do Jeremiah, né, a Susana falando pra ele que o Jeremiah tem muita sorte de ter um irmão como o Conrad e etc, que é um cara que sempre vai cuidar dele, que sempre vai fazer o certo por ele, e aí a gente vem, né, ver isso como explicação e uma justificativa de todas as atitudes que o Conrad tomou em relação ao Jeremiah, né? Desde ele dar esse espaço para que o Jeremiah possa ficar com a Belly, né? E até ele falar, eu não sou mentiroso, eu não minto, mas eu menti pra Belly naquela situação, naquele momento do final da segunda temporada, quando ele fala que, na verdade, era pra ela deixar pra lá, que ele não quis dizer aquilo que ele disse e que, na verdade, ele não tava falando sério, enfim, pra ela seguir em frente e ser feliz com o Jeremiah. Então ele mentiu pra ela pra proteger o irmão dele. E aí a gente entra, talvez mais uma vez, no grande problema, né? No cerne da questão, que é por que raios a gente tá tendo esse triângulo amoroso entre dois irmãos? Ai, meu Deus, gente.
Jenny Han, tô de olho em você, entendeu? Óbvio que seria muito ruim se fosse um triângulo amoroso entre dois melhores amigos, seria. Mas o impacto que esse triângulo amoroso tem na vida desses dois irmãos, sendo que, né, o Conrad só tem o Jeremiah só tem o Conrad no mundo, na vida, e a Belly tá ali. Senhor. E agora, pra encerrar, que eu sei que esse vídeo tá gigante, mas esse episódio tinha realmente muitas coisas, eu não sei nem mais se eu falei de tudo, eu espero que eu tenha falado de tudo, né? A gente tem a cena do pêssego. Ai, me chame pelo seu nome, temos visitas mais uma vez, né? Não bastasse usar a música Mystery of Love na temporada, a gente tem também uma cena de um pêssego. Eu nem sei por onde começar. Claramente esse episódio, ele foi colocado pra trazer essa atenção e pra criar uma situação tão intensa, tão inegável, que tanto o Conrad quanto a Belly seriam obrigados a enfrentar os sentimentos que eles ainda tenham pelo outro. Então, se tudo aquilo estava dormente, obviamente, né, as pequenas interações, o Conrad indo fazer compras de casamento com a Belly, tudo isso vai soltando, né, uma faísca, soltando uma faísca. Mas a hora que o negócio pega fogo é na cena do pêssego, né? Tanto que a reação da Belly quando a cena acontece é falar do Jeremiah. Falar, eu preciso comprar pêssegos para o Jeremiah, o Conrad, eu vou esperar no carro, porque o que você vai dizer? Né? O que você vai falar nesse momento? Depois que a menina que você ama pega um pêssego, que é uma fruta sugestiva, e ela come esse pêssego e se baba inteira, porque a Belly, né, não consegue comer um negócio sem se babar. E aí o Conrad, meu senhor, por quê? Ele vai e ele fala, ai, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Aí ele pega a própria camiseta e seca a cara dela, e ele se aproxima dela. Meu Deus do céu! É uma coisa de maluco, né? Eu fico até, eu tava assim, ó, eu não quero olhar porque parece que eu tô atrapalhando alguma coisa, parece que eu tô atrapalhando este casal. E claramente essa cena desestabilizou não só a gente, né, que tava assistindo, mas a própria Belly e o próprio Conrad, porque depois disso eles são tipo assim, vamos embora pra casa e vamos fingir que isso nunca aconteceu. E todo esse clima que estava sendo, né, construído ali entre eles, ele diminuindo, até que o Jeremiah chega, né, e aí o clima se esvai completamente e o Conrad fala uma das frases mais icônicas do livro, e talvez eu amei que eles mantiveram a frase, eles mudaram um pouco, mas eles mantiveram o significado, que ele fala, eu preferia atirar na minha própria cabeça com uma arma de pregos do que ter que ficar vendo os dois de beijinho e amorzinho. Ai, gente, meu Deus do céu, esse homem realmente, ele precisa de muita terapia, ele precisa mudar, eu acho que talvez ele precisava emprestar o discurso do Anthony de Bridgerton, que assim, nenhum lugar é longe o suficiente pro Conrad, porque esse homem está perturbadíssimo, entendeu? Perturbado, não tá bem. Enfim, então a gente teve essa cena que foi, né, esse momento para os dois e que eu acho que vai ser o começo do fim. Quer dizer, uma das pequenas peças que vão montar o começo do fim desse casamento de Belly e Jeremiah, que eu acho que agora a gente já pode dizer que estava fadado ao fracasso desde o começo. Quer dizer, já estava um casamento que vem por causa de uma traição, não é possível que esse casamento vai dar certo, né? Claramente ficou ainda mais óbvio essa situação agora. E aí a gente vai ter ali uma cena, né, entre os dois vão fazer uma comida. Então, esse episódio serviu pra estabelecer esses momentos entre Belly e Conrad, né, e o quanto eles dão certo, o quanto eles trazem uma coisa diferente um no outro e tudo mais. Então, eu acho que depois daqui não tem mais pra onde correr, né? Se a gente tinha alguma dúvida sobre qual seria o endgame da Belly, a Jenny Han dirigiu esse episódio com muito amor e muito carinho pra dizer, olha, não é pra ter dúvida alguma, né? Os próximos 6 episódios vão ser uma jornada intensa em direção a esse endgame que vai ser Belly e Conrad. Então é isso, essa foi a minha análise deste 5º episódio. Foi uma análise longa, com muitas pontas, muitos momentos, muitas situações, mas eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está aqui para mais um episódio, para passar a raiva, para, né, acreditar ainda mais na terapia que o Conrad precisa e, sei lá, para falar mal de todos esses personagens que tomam decisões erradas uma atrás da outra. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo. Um beijo.